Abra a Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo 13, versículos 26 e 27. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Que esta palavra abençoe todos os corações e os conforte, e os console, e os encoraje em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, eu te amo de todo o meu coração, com as minhas forças, com meu entendimento, porque fizeste em mim uma obra tremenda. Me resgataste da morte física, da incapacidade física. Me tiraste, ó Deus, das cadeiras de rodas e das muletas, para poder ser um testemunho da grandeza de Deus. Por isso eu te exalto, eu te glorifico, eu te bendigo. Tu és a rosa de Saron, tu és a brilhante estrela da manhã, tu és o Rei de reis, o Senhor de senhores, o meu pastor, o meu amigo, o meu pai, o meu irmão. E neste momento, Deus, de celebração solene da tua palavra, usa meus lábios, minha voz, para que a tua palavra seja como semente semeada em cada coração. E depois, Senhor, esta semente germine logo e dê frutos a 30 e a 60 e a 100 por um da semente, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, vós que sois selo do meu apostolado, família de Deus, durante este mês, o Espírito Santo tem me encorajado a falar sobre o poder das palavras. Você sabe, a tua boca, os teus lábios podem te colocar por cima ou por baixo, podem produzir bênção ou maldição, mas mais do que isto, vida ou morte. No livro de Provérbios de Salomão, nós encontramos a sabedoria das sabedorias, a sabedoria in extremis de Salomão, dizendo: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Depois ele diz no versículo 21, disse: a morte e a vida estão no poder da língua. Você sabe, é uma das coisas que para mim são tremendamente intrigantes e instigantes. Eu sempre pensei que eram os meus atos que definiam a minha vida. Era aquilo que eu fizesse ou deixasse de fazer que definiria a minha vida. Mas o sábio Salomão diz que não, que o que define a nossa vida é aquilo que nós falamos. E veja, isso é tão importante, porque diz que a morte, a morte e a vida estão no poder da língua. E Salomão diz: olha,
você tem que aprender a utilizar bem a sua língua, para você poder comer bons frutos. Então, nós vamos nesta passagem que eu acabei de ler do livro de Números, vamos aprender como é que a confissão de 10 homens levou um grupo a ser literalmente exterminado de quase 3 milhões de pessoas. E a confissão de 2 espias levou um grupo de 20 anos para baixo a entrar na terra prometida. Incrível, amados. Simplesmente pelo que eles confessaram. É inevitável que eu volte a tocar nesse assunto dos espias, porque o Senhor mandou separar 12 espias, os homens, os príncipes das tribos, aqueles que eram de maior evidência, mais bem preparados, e os enviou para espiar a terra prometida. Então, disse que eles voltaram e disseram: olha, verdadeiramente a terra que nós vamos espiar, verdadeiramente mana leite e mel, olha aqui o fruto. Eles começaram com uma boa confissão. Deus disse que iria dar uma terra, a terra prometida, que lá haveria abundância, haveria suprimento, tudo que era de bom, leite, mel, uvas, figos, era uma terra de abundância. E eles vieram primeiro com uma confissão correta: olha, a terra que vimos realmente tinha frutos, olha, o fruto é este. Agora diz o versículo 28 e 29, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Vimos ali os filhos de Anak. Vimos os amalequitas que habitam na terra de Negueb. Vimos os heteus, vimos os jebuseus, vimos os amorreus que habitam na montanha, os canadeus que habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então eles começaram a usar uma confissão de medo. Realmente o fruto é bom, está aqui, podem provar. Moisés, olha, maravilhoso, figo, mel, uvas, está tudo perfeito. Mas, e aí eles começaram-se a impressionar com o que eles viram. Eles começaram a descrever que naquela terra havia gente muito poderosa, e eles começaram a criar as primeiras dificuldades, porque eles começaram a ver o mal, ainda sem qualquer passo decisivo, eles já estavam por antecipação vendo o mal. E diz que no meio dos espias, diz o versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Então, agora Caleb usa uma boa confissão. Eu quero que você entenda o que é boa confissão ou a má confissão, porque você pode, com a boa confissão, manifestar vida, ou você pode manifestar morte. Então você tem que compreender. Eles começaram com uma boa confissão: olha, tem aqui o fruto, realmente é gostoso, mas atenção, nós vimos lá os gigantes. E quando eles começaram a confessar morte, se levanta Josué e Caleb se levantam e diz: espera aí, nós temos que mudar a nossa confissão. Olha lá, nós vamos entrar, nós vamos subir e nós vamos prevalecer. Só que eles eram 2. Os outros eram 10 com uma confissão de morte, 2 com uma confissão boa, de fé. E diz os versículos 31 a 33, porém os homens que com ele tinham subido disseram, agora já são os 10 outra vez: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles estavam abrindo a sua cova para se enterrarem. Eles estavam gerando a sua morte.
Eles dizem: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha o que dramático e negativo estes 10 espias semearam. Amado, nossas palavras são sementes. Cuidado com o que você fala, porque às vezes você pensa assim: não, a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi. Aqui está uma prova. 10 indivíduos, dos mais bem preparados, dos príncipes das tribos, disseram: olha, ali há gigantes. Nós somos aos nossos próprios olhos gafanhotos. Eles nos veem como gafanhotos. Irmãos, eles sepultaram definitivamente a vitória. Eles criaram a morte de um sonho que seria a terra prometida. Ouça, amado, gigantes não são o que nós julgamos ser. Todos os gigantes também têm fraquezas. Bem, Davi não teve essa experiência. Havia um gigante lá chamado Golias, que ameaçava todo mundo, gritava, a terra tremia, uma cabeça gigante, mas ele tinha fraquezas. Quando Davi pegou o estilingue dele e a pedra, jogou e pum, bateu-lhe na cabeça, ele desmaiou, pegou a espada, cortou-lhe a cabeça. Amado, todo gigante tem fraquezas. Talvez tenham dito a você: olha, você nunca vai ser nada na vida. Você nasceu para ser um perdedor. Você nasceu e olha, o que você acha? Na tua família ninguém conseguiu, como é que você vai conseguir? Sabe, muitas pessoas criam gigantes na nossa vida. Mas ouça, todos os gigantes têm fraquezas. Todos. Nós temos visto isto no esporte. Sei que acompanha os esportes. De vez em quando aparece um gigante, parece imbatível. Aí quando vão descobrir, o cara usa droga. Ele tem uma fraqueza. Então não olhe os gigantes como alguém que definitivamente, ou alguma situação que definitivamente vai te rebentar a tua vida. Irmãos, ouça, esses 10 homens, os 10 espias, começaram por entender mal as perspectivas do que Deus havia dito. Deus disse: eu vou te dar uma terra, é vossa, tem o melhor que pode existir de abundância. Mas eles começaram a ter perspectivas negativas, começaram a deixar o medo se exacerbar, começaram-se a desesperar, começaram a confessar pessimismo, começaram a desencorajar o grupo todo, usaram uma linguagem infame de que o sonho que Deus lhe havia dado seria frustrado. E eles começaram a usar uma confissão que desonrava a Deus. Porque quem disse que daria aquela terra não foi Moisés, foi Deus. E quando Deus diz que te vai dar alguma coisa, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e mentir e se arrepender. Você não pode aceitar uma voz pessimista na tua vida. Não se submeta, recuse-se, porque essa má confissão dos 10 espias fez com que eles perdessem a consciência de si mesmos. Eles se esqueceram que eles eram servos de Deus, que Deus era por eles, que quem abriu aquela porta foi Deus. Eles se esqueceram de tudo, perderam a capacidade de pensar. Não é Deus que está, amado, não foi Deus que
te trouxe a este lugar? Foi. Não foi Deus que te revelou a graça? Foi. Não foi Deus que te falou que te daria eterna salvação? Sim. Não foi Deus que te redimiu do pecado? Sim. Não foi Deus que escreveu o nome no livro da vida? Sim. Como é que isto tudo pode ser alterado? Os planos de Deus não podem ser alterados. Não podem. Então, esta gente começou a confessar derrota e fracasso. Olha, amados, Deus não precisa de comparação com nada nem com ninguém. Eu acredito no que Deus diz. E eu ensino aqueles que Deus me deu responsabilidade de cuidar da sua vida até a eternidade. Eu te ensino a dizer: está na Bíblia? Eu creio. Agora, eles confessaram morte, porque, veja você, o que eles disseram. Vamos voltar lá em Números, capítulo 13, olha só o que eles disseram, 33, ele disse: éramos aos nossos próprios olhos gafanhotos. Que autoestima baixa, que complexo de inferioridade, desculpa a expressão, que besteira, que humilhação, que autopiedade. Éramos aos nossos próprios olhos gafanhotos. Você sabe o que é um gafanhoto? Para o povo da agricultura, gafanhoto é uma miséria, um destruidor. Ele se achava uma miséria. E claro que duas vozes não foram suficientes para se sobrepor aos outros 10. E diz o capítulo 14, versículos 1 e 2: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, contra a congregação, e disse: oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Meu Deus, você percebe como é que é um efeito dominó? Um abismo chama outro abismo. Os 10 começaram a dizer: nós somos gafanhotos, eles são gigantes, eles também nos veem como gafanhotos. E a congregação toda chorou e disse: era melhor termos morrido no Egito ou no deserto. Já veja, quando um pai dentro de uma casa começa a usar uma má confissão com os filhos, ou uma mãe com os filhos, ou na empresa, nos negócios, olha, amado, é efeito dominó, cai de cascata todo mundo, porque os 10 começaram a dizer: cuidado, olha, atenção, o demônio, o diabo, oh, não vai dar. E a congregação toda chorou e já desejou a morte. Por isso é que uma má confissão gera morte. Versículos 3 e 4: e porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos a um para o nosso capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, já mandaram tirar Moisés de liderança, já estavam descontrolados, já tinham perdido o foco. Veja como uma má confissão inevitavelmente leva à morte. Inevitavelmente. Versículos 6 a 9 diz a palavra do Senhor: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, entre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não se temais. De um lado, o povo confessando morte: não, vamos voltar, era melhor termos morrido. Do outro lado, Josué e Caleb dizendo: não, vamos lá, Deus é conosco. Amado,
precisa de, na igreja, ter uma voz de Josué e Caleb, na tua casa, na tua empresa, porque os 10 espias representam o quê? A morte deste mundo, amado. Este mundo que não tem esperança de nada, este mundo que se mete na droga para sorrir, no álcool para ser feliz, na prostituição para dizer que é homem ou que é mulher amada. Este mundo não presta. E diz o versículo de número 10, apesar disso, apesar de Josué e Caleb terem dado uma boa confissão, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na congregação e todos os filhos de Israel. Apedrejar, mata. Você vê, quando você ouve dizer que a voz do povo é a voz de Deus, não é verdade, amado. Quando não há um foco, quando não há certeza, quando não há convicção, há descontrole. As pessoas perdem até a capacidade de pensar, cortam os vínculos da vida. Eu quero morrer, por que eu não morro? Sabe, Deus não quer isto na boca do povo da graça de Deus. Veja, a congregação disse, apedreja. Vocês já vinham num efeito dominó, cascata, mal, morte, e ainda finalmente disse, joga a pedra. Então, você sabe, é inevitável que eu traga este assunto dos espias, porque aqui nós vemos como é que uma má confissão destrói e uma boa confissão enriquece. Eles esqueceram de todas as manifestações de Deus. Diz o versículo de número 11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Amado, Deus estava reclamando porque ele disse, eles se esqueceram do que eu fiz. Eles se esqueceram que lá no deserto eu mandei uma nuvem de dia para eles não morrerem de calor, à noite eu fiz uma coluna de fogo para eles não morrerem de frio. Que eles quiseram água, eu fiz sair água da rocha. Eles quiseram carne, eu mandei codornizes. Eles quiseram pão, eu mandei maná dos céus. Eles se esqueceram de tudo, dos sinais que eu fiz. Pô, amado, desde a saída do Egito, que o medo se apoderou de milhões de pessoas por causa da má confissão dos 10 espias. Olha, você não pode se esquecer do que Deus já fez em sua vida até o dia de hoje. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu ainda não era pastor, eu vivia na casa pastoral de uma igreja, e você sabe, eu tenho muitas cirurgias e tenho que ter muito cuidado com a minha perna esquerda em especial. E eu fiz um pequeno ferimento e tive um negócio, fui acometido um negócio chamado erisipela. E a minha perna ficou desse tamanho, inchada, febre alta, 41 graus. E eu pensei assim, pô, será que eu vou amputar a perna? Você sabe, a má confissão é terrível. E eu me recordo que uma senhora idosa da igreja disse, Miguel, se você tivesse que amputar a perna, teria sido lá no acidente. Você se esqueceu que Deus lhe arrancou da morte e lhe trouxe até aqui? Às vezes nós nos esquecemos das coisas que Deus já fez e ficamos olhando gigantes. Você sabe quantos gigantes você já derrubou na vida? Você sabe quantos leões você já matou? Você sabe quantos ursos você já acabou com ele? Você sabe quantas situações você ultrapassou? Você sabe quantas vitórias Deus já lhe deu? Então não esqueça disso. Pastor, mas se eu dentro do meu quarto, sozinho no meu carro, eu começar a dizer, ei, a minha vida é um inferno, estou eu no meu carro só. Não. Diz o versículo 26, depois disse o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim?
eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Versículo 28. Diz: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Quer dizer, quando uma mãe diz a um pai, ao marido: você está honrando muito esse filho aí, hein? Você ainda vai chorar muito por esse... Você está trazendo morte. Porque aquilo que eu digo, aquilo que você diz, você murmura aos ouvidos de Deus e Deus te ouve. Este povo, diz a palavra do Senhor, eu tenho ouvido as murmurações, falastes aos meus ouvidos, e como você falou morte, você vai ter morte. Pastor, mas eu acho que o irmão está exacerbando um pouco. Amado, não estou exacerbando, eu estou lendo a Bíblia, estou te falando o que deve ser a tua conduta, o teu padrão de falar, como é que se ativa a vitória e como é que se planta a morte e a derrota. Porque os gigantes não são exatamente o que você vê. Todos os gigantes têm fraquezas. Então eu disse: eu ouvi, vocês murmuraram, vocês falaram aos meus ouvidos. E agora vem versículo 29: neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Deus disse que os de 20 anos para cima, ou seja, aqueles que deviam ser mais maduros, foram os que murmuraram. E Deus disse: eu esperava que você tivesse uma boa confissão, então você vai morrer. Porque você que pediu a morte, porque você semeou a morte, porque você disse que você era um gafanhoto. Depois diz o versículo 30 e 30: não entrareis na terra pelo qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, o filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus disse: só estes dois vão entrar, com todos os que são de 20 anos para baixo. Versículo 33: vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Má confissão é uma infidelidade. Porque nós muitas vezes, humanos, nos esquecemos do que Deus já fez na nossa vida. Você sabe, esta questão da confissão é tão sério, que uma vez eu estava no meu escritório em oração em casa, e eu estava dizendo: Deus, como é que eu vou pagar as contas este mês, Senhor? Tanto peso sobre mim, é aqui em Portugal, é na China, é no Japão. E Deus disse: ouça, Miguel Ângelo, alguma vez eu deixei faltar alguma coisa? Eu disse: não. Então por que você está murmurando aí? Por que você não me louva e diz: graças a Deus, já chegaram recursos, tudo será paz? Por que você está murmurando aqui aos meus ouvidos? Oh Deus, não me abandones. Eu algum dia te abandonei, cara? Não, Senhor, nunca me abandonei. Algum dia eu te deixei aí fritar ovos sozinho? Não, não, Senhor. Então por que você está usando uma má confissão? Mude a sua confissão. Porque a má confissão gera infidelidade. Versículos 36 e 37: os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra eles, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Uau! Olha a maldição sobre esta gente. Quer dizer que aqueles 10 que começaram a dizer: não vai dar, cuidado, olha, você quer ser um empresário? Cuidado, é difícil. Sabe, aquela pessoa diz: você vai fazer uma cirurgia? Porque fulano de tal morreu por causa dessa cirurgia. Sabe, essa gente que infama com morte os outros, Deus disse: eles vão morrer. Morreram de praga. Morreram de praga. Você sabe, este assunto é tão sério que ele depende de vida ou morte. E eu perguntei: mas Deus, se esses 12 vieram
do mesmo lugar, das tribos, eram os mais preparados, eram os príncipes. Por que esses dois mantiveram uma confissão? Eia, subamos, conquistemos, vamos comê-los como pão, Deus é para nós. E os outros diziam, apedreja, mata. Quem eram Josué e Caleb? Diz o versículo 24: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Atenção. Diz que em Caleb e em Josué havia outro espírito. O espírito de uma confissão positiva. O espírito de acreditar em Deus. O espírito de lembrar do que Deus já havia feito. O espírito da fé. Quer dizer que em Caleb havia um espírito diferente. Sim, diz a palavra do Senhor, ele perseverou em seguir-me. Ele manteve a sua confissão. Ele foi firme. Ele não vacilou. Ele disse, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Amado, por favor, nossas palavras têm muito poder. Como é que o irmão está? Oh, apóstolo, está tudo mal. As pragas vão comer os teus sonhos, amado. E irmã, como é que está a saúde? Apóstolo, eu acho que é um tumor. Deixa eu ver o tumor. Não é tumor não, amado, é piolho. É porque deu uma coceira, eu achava que era tumor. Você vai ter um tumor. Você está chamando a morte para a tua vida. Isto nas questões de relações interpessoais, empresariais, familiares. Amado, tem que haver em nós esse outro espírito. Outro por quê? Porque o dos 10 era um espírito negativo, era um espírito de morte, era um espírito de condenação, um espírito de maldição, é um espírito de pobreza, um espírito de avareza, um espírito de ruína, é um espírito de devastação. Diz que Josué e Caleb tinham um outro espírito. Eles sabiam, eles não negaram que lá estavam gigantes. Mas eles disseram, nós vamos entrar lá e vamos comê-los como quem come pão. Eles não disseram, não, o gigante não, para você tem 3 metros, não, eu vi um gigante de 1,42 m. Não, isso é verdade, tem lá essa gente toda, mas com quem Deus está? Com quem Deus está, amado? Se Deus é por nós, mas tem gigante, nós vamos comê-los como pão, porque Deus é por nós, não importa quem seja contra. Todo gigante tem fraquezas, amado. Todo gigante tem fraquezas. Todo gigante tem fraqueza. Diz que Caleb tinha um outro espírito. Ele perseverava. Ele não era daqueles que vinha domingo, não resolveu meu problema, vou-me embora. Isso é a lei. Não há coisa mais doentia e mais manipuladora do que a lei. Do que os antigos caminhos de condenação e morte. Estava falando com 2 irmãs do sul, de Porto Alegre, creio, numa cidadezinha próximo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E ela disse, apóstolo, apareceu uma senhora na nossa congregação.
E começou a gritar dentro da congregação: tem que voltar aos caminhos antigos, tem que voltar aos caminhos antigos. E diz que o pastor foi em cima dela e ela se manifestou um demônio violento. Que o demônio é que quer os caminhos antigos. A morte, a maldição, o castigo, a dor, a enfermidade, a devastação, a ruína. Deus disse: outro espírito, persevere, amada, amado, persevere, tenha esse outro espírito, que Deus vai fazer você entrar na terra e na tua descendência, os teus filhos vão possuir a glória de Deus que está na tua vida. Persevere. Persevere. É para você e é para a tua descendência. Persevere. Porque às vezes a gente pensa em desistir, acha que não dá, e Deus disse: lembra-te das coisas que eu fiz no passado. Quem te carregou até hoje nos braços foi Deus, amado. Você acha que nós teríamos possibilidade de chegar aqui hoje se Deus não fosse por nós? João disse: maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. A tua vida vai mudar, amado. A Bíblia diz: se você perseverar, você vai reinar. Estes dois perseveraram porque havia neles um espírito diferente. Não era o espírito de tristeza, de reclamação, de murmuração que havia nos outros 10, que contagiaram milhões de pessoas. Eu disse: todo mundo vai morrer. Duvidaram de mim? Esses 10 aí que soltaram isso aí vão morrer de praga. Ó, apóstolo, vai mais devagar. Não posso. O tempo está passando, como é que eu vou mais devagar? Eu tenho que te ensinar isso, amado. Durante muito tempo nós andamos na lei, com o negócio do demônio, do diabo, do bebe água, põe sal, põe óleo. Mas nós já fomos muito enganados. Agora nós conhecemos a verdade nos libertou. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás traz livre. Mas apóstolo, eu tenho um chefe, ele é um gigante, ele me assusta. Ele tem fraquezas. Posso lhe garantir que tem fraqueza. Se não for um testão para levar uma pedrada, ele tem fraqueza. Mas a minha mulher me diz: ui, ela tem fraquezas. Mas o meu marido, ele tem fraqueza. Todo gigante tem fraqueza. Sim, mas é tumor. Ui, se hoje o tumor levar uma paulada da palavra, o tumor desaparece. Você sabe o que a palavra de Deus tem? Tem poder. Poder do original grego é dunamis, quer dizer dinamite. Ele pode hoje secar pela raiz todo o mal da tua vida. Diz que havia um outro espírito. 10 diziam: não vai, nós somos gafanhotos, gente, é impossível entrar, é impossível. Eles eram grandes, eles eram poderosos, eles são malequitas, os jebuseus, os amorreus. Do outro lado tinha Josué e Caleb, e diziam: não, peraí, eles realmente são tudo isso, mas Deus é por nós vamos comê-los como pão, nós vamos pisá-los, nós vamos entrar, nós vamos possuir. Eia, subamos e possuamos. Do outro lado tinha uma turma dizendo: não vai dar. Deste lado tinha 2 que diziam: vai dar. Deste lado tinha uma turma dizendo: já não deu. Do outro lado tinha uma turma dizendo: já deu. Você fica aqui ou lá? Quem é que fica aqui com a morte? Diga amém. Quem é que fica aqui com a vida? Diga amém. Quem é que tem o espírito de Josué e Caleb? Diga amém. Quem tem o espírito dos 10? Diga amém. Quem tem o espírito de Josué e Caleb? Diga amém. Então diga: reia, subamos, possuamos, a terra é nossa, a vitória chegou, Deus é por nós,
Quem será contra nós? Lembre-se, como essa gente se esqueceu do que eu já fiz? Agora eu poderia imaginar, porque e se amanhã ninguém vier aqui, como é que nós vamos? Como não vier? Como não vem? Se fui eu que fiz isto tudo. Estás temendo uma coisa hoje? Pensa no que Deus já fez por você durante toda a tua vida. Diz que havia um outro espírito. Olha, havia um outro espírito de perseverança. Com o teu marido, com a tua esposa em casa, diz: olha, preta, nós vamos perseverar. Diga ao seu marido: neguinho, nós vamos em frente. Diga, comece a dizer aos seus filhos: nós vamos ter casa própria. Papai vai ter um salário grande. Mamãe vai ser aquela mulher virtuosa. Comece a falar essas coisas. Salmo 34:13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Você vê por que os 10 foram para o charco? Porque eles não refrearam. Amado, às vezes, eu já lhe disse aqui, às vezes eu tenho vontade, a minha língua coça, amado. Mas Deus disse: refreia, põe freio. Refreia. Salmo 141:3. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. 49:3 diz: os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos, pensamentos de justiça. Então compreenda isto, por favor. A tua palavra tem muito poder. Veja que no Gênesis 1:26 disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Domínio quer dizer autoridade, quer dizer poder. E como é que eu vou exercer o domínio, a autoridade? Como é que eu exerço? Eu exerço pela minha confissão, pela palavra. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Você vê, talvez você diga: mas apóstolo, eu não tenho casa, não tenho autonomia, não tenho independência financeira ainda. Porque se você começar a usar a fé e a palavra, diz que o visível veio existir do que não aparecia. Não é isto maravilhoso, gente? Diz que aparece, do que não aparece, aparece. Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Durante este mês todo vamos bater muito aqui. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder do demônio, da pombagira. Poder de quem? O que bem a utiliza. Os 10 espias utilizaram bem? Produziram o quê? Morte. Mateus 12:34-37. Raça de víboras, como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? A boca fala o que está cheio o coração. Vamos tratar disso na quarta-feira. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás.
Então as nossas palavras, amado, o que semeamos com as nossas palavras, nós colhemos. Palavras são sementes. Se você semeia, elas voltarão para o bem e para o mal. Porque a Bíblia diz em 1 de Pedro 1,23: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a semente que está em nós é incorruptível, não se corrompe, não apodrece, é a palavra. Quer dizer que se eu uso a palavra tem o quê? Vida, ela vive. Agora, se você falar em derrota, desencorajamento, medo, infidelidade, doença, pobreza, dúvida, divórcio, esta será a colheita, porque eu sou justificado ou sou condenado. Então a forma como nós falamos, você sabe, a nossa vida é dirigida pela forma que falamos. Lembra-se o que disse Tiago? Tiago 3,4 diz que: observai os navios, sendo tão grandes e batidos por rios ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tinha um pequeníssimo leme, que é a nossa língua. Então o barco, um lemezinho pequenininho, comandando, e o barco vira. Ou seja, nós dirigimos a nossa vida pelas nossas palavras. Tiago 3,3 diz assim: se pomos freio na boca dos cavalos para obedecerem, assim lhe dirigimos o corpo inteiro. Então ele fala aqui em leme, fala em freio. Nós temos realmente que ter esse freio, porque a tendência nossa é dizer o que os 10 disseram. Olha, lá não dá. Como disseram, o rei Saul disse: Davi, não dá para você encarar o gigante, cara. Bota a minha armadura, faça alguma coisa, você é muito jovem. Você já viu o tamanho daquele gigante? E Davi disse: não, aquele gigante tem fraquezas. Eu não vou usar a tua armadura, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas isto é muito teórico. Como é que eu vou em nome do Senhor dos Exércitos? Do outro lado tem um gigante. Amado, creia em Deus. Amado, Deus é por você. Se você tiver a ousadia de falar, de confessar o que a Bíblia diz, se você estiver em concordância com a palavra, se você disser está na Bíblia, eu creio, isso se chama o poder da concordância. Até para a salvação é assim. Romanos 10,10 diz isso: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então pela palavra de Deus nós podemos ter manifestações sobrenaturais ou sepultar a vida. Olha o que disse Provérbios 6,2: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Enredado e preso. Amado, nunca prometa o que você não pode cumprir. Não prometa. Mas apóstolo, tudo bem, mas eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, minha vida é um inferno, eu ainda vou chorar muito, eu estou entre a cruz e a caldeirinha. Amado, se você mudar esta confissão, você vai tirar forças do impensável e você vai vencer esse gigante. Agora, se você começar a dizer: não, eu sou um filho de Deus, o meu Pai Celestial é o Senhor Jesus, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, o que está em mim é maior, Deus é por mim, eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro, Ele é o meu pastor, Ele é o meu refúgio, Ele é minha vida, eu ando na luz, trevas não me vencerão, sou abençoado, sou mais que vencedor. Isso chama-se uma boa confissão. Você ativou o que não aparecia, vai aparecer na tua vida. Então, a confissão é a essência do cristianismo, e mais, é a essência da revelação da graça de Deus, porque na realidade o cristianismo, qual é a grande essência do cristianismo? Uma grande comissão. Comissão para quê? Para se falar: ide por todo o mundo e pregai. A nossa grande confissão é a grande comissão. Nós confessamos aquilo que cremos. 2 Coríntios 4,13: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei.
Agora Paulo volta em Hebreus 10, 23 e diz: guardemos firme a confissão da esperança. Tem que guardar, tem que confessar firme. Ele disse: sem vacilar. Não pode vacilar. Sim, mas eu estou vendo os filisteus, os Enaques, são gigantes. Tá bom? Nós também estamos vendo, mas como temos um espírito diferente, nós vamos comê-los como pão, nós vamos entrar, nós vamos prevalecer, porque nós temos uma diferença. Deus não está com eles, Deus está conosco. Amada, a diferença de você para o mundo é que Deus está com você. Então uma má confissão é terrível. Versículo 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa confissão, ela tem um grande galardão. Grande galardão. Lembra de Daniel, quando Daniel orou, Daniel 10, 12, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Deus ouviu as palavras dos 10 murmurando, e Deus diz: você vai morrer de praga, você influenciou um monte de gente, essa gente toda vai morrer. E Deus também ouviu as palavras de Daniel, e Deus disse: por causa das tuas palavras eu vim. Se você hoje começar a usar uma boa confissão, por causa das tuas palavras, Deus virá e vai realizar os sonhos da tua vida, vai abrir portas que ninguém pode fechar, vai fazer o milagre que você tanto quer. Então uma má confissão, uma confissão de medo, de desastre, pobreza, calamidade, incredulidade, isto é morte. Até os anjos só obedecem a quem, diz o Salmo 103, 20: bendizei ao Senhor todos os anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis à palavra. Provérbios 13, 2 diz: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é violência. Então você pode comer o bem. Os 10 comeram mal, influenciaram um monte de gente, morreu um monte de gente. Você sabe quantas coisas uma pessoa começa a profetizar, diz: eu nunca vou ser feliz, eu nunca terei uma casa, eu nunca farei, eu nunca, é muita areia para o meu caminhão, eu não sou merecedor. Isto tudo é a manipulação doentia da lei. Quem te promove a liberdade é a graça de Deus. Não existe coisa mais doentia, mais doente e manipuladora do que a lei. Porque o demônio, porque faz jejum, não fiz pouco jejum, orei pouco, fiz pouco, não di, Deus não gosta. Isso é uma manipulação doentia. Então este é o princípio da nossa confissão. Isto é uma lei irrevogável. É como a lei da gravidade. Se eu pegar alguma coisa aqui, você sabe a lei da gravidade? Diz que a terra exerce uma força atrativa sobre todos os corpos. Tem que cair. É uma lei, não pode alterar a lei. A lei da confissão não pode ser alterada. Nossas palavras têm poder porque elas são sementes. Confessar a palavra é semear a vida. E você sabe, é muito importante para nós. Como é que você está? Eu estou em perfeita vitória. Pode ter uma mentira, uma doença, um problema, mas eu confesso a vitória, porque eu falo das coisas que não aparecem para elas aparecerem. Então, amado, disto depende do nosso futuro. Dependem os nossos filhos. Dependem os negócios, o casamento, a saúde, as finanças, a vida. Salmo 19, 14, ele disse: olha lá, as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então Deus quer que as palavras dos meus lábios, aquilo que eu medito, sabe, aquilo que eu penso, eu não posso acordar e dizer: meu Deus, hoje vai ser um dia duro, eu vou enfrentar feras, demônio, pombacheira, sete catacum. Eu já estou plantando morte. Eu tenho que acordar e dizer: este é o dia que o Senhor me deu, eu me regozijo, mas vou ter uma audiência, o juiz da minha causa se chama Jesus. Não, mas meu advogado é o Senhor Jesus. Você sabe, não se curva, mano, as circunstâncias, não se curva a ameaças, não se curva a vozes, não se curva a opiniões.
Não se curva o que o inimigo diz, não se curva o que o mundo diz. Recuse-se a falar o que não está de acordo com a palavra. Nós fomos redimidos pelo sangue, somos filhos do Deus Todo-Poderoso, nosso nome está inscrito no livro da vida, nós pertencemos ao único e soberano Deus. A Bíblia diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então tome posse. Pela sua confissão, você pode chamar hoje à existência o que não existem. Romanos 4,17 diz: como está escrito, o Pai de muitas nações se constitui perante aquele qual creu, o Deus que vivifica os mortos. Chama à existência coisas que ainda não existem. Então eu falo para que apareça o que não aparece aos meus olhos. Então tenho 3 minutos, não recolha ainda o trem, por favor, que nós vamos decolar mais um pouquinho. Eu pedi ao bispo para colocar aqui dizendo: olha, os grilhões do hábito da má confissão são leves para serem sentidos, até que fiquem pesados demais para serem rompidos. Estes 10, lá tem gigantes, lá tem Enaques, lá tem filisteus, lá tem o impossível, lá não vai dar, nós somos gafanhotos. Diz que aqui havia um espírito diferente. Ninguém negou que câncer é câncer, ninguém negou que problema é problema, ninguém negou que gigante é gigante. O que Deus quer é que você se lembre daquilo que Deus já fez e do que Deus prometeu. Se Deus promete que há de suprir cada uma das suas necessidades, você tem que confessar isso. Porque você confessar uma confissão errada, ela às vezes, é o que diz aqui, hábito da confissão má, às vezes é leve, você nem sente. Um dia diz: a minha vida é um inferno. Outro dia diz: eu sou um derrotado. Outro dia diz: eu não presto para nada. Outro dia diz: eu não sou ninguém. A coisa é leve, mas há um dia que você está amarrado, porque a Bíblia diz: estás amarrado, enredado por aquilo e preso pelo que os teus lábios dizem. Então eu queria terminar, porque eu sei que há alguém que tem dito: apóstolo, eu tenho vivido uma vida tão machucada, de tanto sofrer na minha vida, parece que já nem dói. Eu tenho ouvido palavras duras, cada ferida que tem sido feita na minha mente e no meu coração. Estou lhe ouvindo, mas eu nem entendo de onde eu vim nem para onde eu vou, apóstolo. Parece que a minha história nem existe, tal o drama que eu estou vivendo. Talvez você tenha dito: apóstolo, você nunca viu o que eu já vi. Você nunca sentiu o que eu sinto. Eu sou aquela pessoa que ninguém ouve, ninguém quer. É isso mesmo que eu sou, apóstolo. Se é que eu sou realmente alguma coisa, apóstolo. Apóstolo, o senhor não imagina, parece que tudo me empurra para baixo. O meu mundo virou de cabeça para baixo. Estou vivendo sem ordem. Nada da minha vida é como deveria ser. Eu sinto uma profunda tristeza na minha alma. Nada muda na minha vida diariamente. Estou preso a tragédias, apóstolo. Minha alma não tem nem mais lamento. As minhas lágrimas já se secaram. Sou incapaz de ver luz na minha vida, de sentir esperança, de sonhar. Tenho vivido dias de escuridão apenas, dias negros que a minha alma se recorda apenas.
Parece que a minha vida sempre é noite. Tudo é um pesadelo. Nunca há manhã, nunca há dia, nunca há sol. Eu tenho tentado sobreviver. Quem é que vai dizer algum dia que me ama, apóstolo? O senhor não sabe. Quem eu mais queria hoje me ameaça a minha existência. Eu já ouvi tantas promessas, nada muda. Não tenho raízes, não confio em mais ninguém. E eu entrei aqui esta manhã com esta confissão de morte. Eu estou lhe ouvindo pela internet ou pelo satélite. Eu preciso que alguém me diga: tudo vai passar. Eu preciso que alguém me diga: tudo vai ficar bem. Eu quero me sentir um homem normal, uma mulher normal. E apóstolo, eu não tenho forças, eu não posso fazer nada por mim. Saiba, não é minha culpa. Eu quero ter um futuro. Eu quero ser amada. Eu quero ser amado, eu quero ter luz. Eu quero ter esperança. Eu quero ter um verão. Eu quero ver o fim do inverno e da chuva. O Senhor me diz que se eu mudar esta minha confissão toda, a luz da aurora vai brilhar na minha vida. A luz da aurora vai brilhar na tua vida. O que eu tenho que fazer, apóstolo? Curve-se diante de Deus, porque o único que pode mudar a tua vida realmente é o Espírito do Senhor, que te vai mudar a tua confissão. Porque isto tudo que eu li aqui foi o que eu ouvi de uma pessoa. Se você perdeu o sentido da vida, se você semeou tanta morte, hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia de mudança. É o dia de ir no teu lugar, começares a usar uma boa confissão. Começares a dizer: hoje é o fim do meu inverno. A chuva vai passar. Os passarinhos vão cantar. As raposas vão sair do meu vinhedo. O sol da justiça vai brilhar na minha vida. Eu sou mais do que vencedora. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No seu lugar. No seu lugar. Confesse. Diga: Jesus, Tu és o meu Senhor. Jesus, muda a minha vida. Muda o meu falar. Muda as minhas palavras. Eu quero conquistar. Eu quero vencer. Eu conquisto e eu venço. Aleluia. Enquanto a igreja está nesse espírito de oração, nós vamos cantar Raridade. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Aleluia, Deus. Já é o bastante de eu reconhecer o seu valor. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Vamos começar dizendo:
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore que o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, aleluia. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a rosa de Sarão. Aleluia. Bendito, engrandecido, glorificado seja o teu nome, Senhor. Tu disseste: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Santo, 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 ao Rei da glória, Senhor dos senhores e Rei de reis. Aleluia. Eu creio, por isso eu creio, eu confesso. Eu creio. Aquilo que eu creio, eu falo, Senhor. Eu chamo a existência coisas que ainda não existem, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Graças. 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 Graças.